Aquela manhã em Barbacena amanheceu diferente. O céu, geralmente claro e sereno, parecia carregar um peso, como se até ele soubesse o que estava prestes a acontecer. No fórum da cidade, o movimento era incomum. Uma fila de curiosos e alguns jornalistas locais se formava na entrada, todos esperando assistir ao julgamento de um caso que já era falado em cada esquina, cada barbearia e feira da cidade, o caso da diarista que roubou a patroa. Mas quem conhecia Maria de Lourdes sabia que aquilo não fazia sentido. Lourdes, como todos a chamavam, era uma mulher de fala mansa, de olhar abaixado, mas com uma força que só quem passou por muitas perdas carrega nos olhos. Desde menina, trabalhava em casas de família. Lavava, passava, cozinhava e nunca deixou faltar o pão em casa. Nem quando ficou viúva, nem quando perdeu uma filha para a tuberculose, nem quando o filho se afastou, cansado da pobreza e dos silêncios da vida. Ela havia dedicado os últimos 22 anos à casa da senhora Beatriz Montenegro, uma das mulheres mais conhecidas da cidade. Viúva de um político influente, Beatriz era conhecida tanto por sua vaidade quanto por sua frieza com os funcionários. Lourdes conhecia cada canto daquela casa, cada azulejo, cada cheiro. E mesmo assim, quando uma pulseira de ouro sumiu, o dedo acusador não vacilou. Foi a empregada. O escândalo foi imediato. O filho de Beatriz, Ricardo Montenegro, vereador recém-eleito e com aspirações maiores, fez questão de acionar a polícia. Alegou roubo com todas as letras. Disse que Lourdes era a única que tinha acesso àquela parte da casa. Disse que ela agia com educação e humildade como fachada. Disse que queria justiça. E assim, sem sequer um boletim de defesa, Maria de Lourdes foi levada pela polícia, direto do quintal, onde lavava roupas, com o avental ainda molhado, os chinelos velhos arrastando na calçada, e o neto chorando na varanda da vizinha. O silêncio da cela foi o primeiro golpe. Lourdes, que nunca tivera sequer uma multa de trânsito, se viu ali, entre 4 paredes de tijolos frios, com uma manta fina e um pão amanhecido. Mas o que mais doía não era o lugar, era o julgamento dos olhos. As conversas no corredor da delegacia, o olhar do policial que fechou a grade. Era saber que uma vida inteira de trabalho podia ser apagada por uma única mentira bem contada. Ela orou, como sempre fez. Sentada no canto, os joelhos dobrados no chão duro, sussurrou as palavras que aprendeu com a mãe ainda menina. Senhor, tu que me vês onde os homens não enxergam, faz justiça por mim. 3 dias depois, Lourdes foi levada ao fórum. Ali, mais uma humilhação a esperava. Por não ter advogado nomeado, o juiz decretou que ela mesma teria que se defender. O defensor público estava sobrecarregado e o caso, na visão do tribunal, era simples demais para merecer atenção especial. Roubo doméstico recorrente, a empregada deve saber onde escondeu, cochichou alguém da promotoria. Mas Lourdes não respondeu. Sentou-se em silêncio. O mesmo silêncio que usava para suportar as dores da vida. Mas, dentro dela, algo começava a se mover. Uma memória, um detalhe, algo esquecido. Na cela, naquela mesma noite, ajoelhada mais uma vez, ela lembrou. A lembrança veio como um sussurro. O neto tinha brincado com o celular naquele dia. Tinha tirado uma foto da avó lavando o quintal. E atrás dela, sobre a poltrona da sala, estava a pulseira. Isso foi depois da hora do suposto roubo. Era uma prova. Mas onde estaria aquela foto? Ela rezou. No dia seguinte, ao ser transferida para a audiência, recebeu seu avental de volta, amassado, esquecido no canto da cela. Ao alisar o bolso, sentiu algo. Um papel fino, dobrado. Era a foto impressa, daquelas que ela mesma mandou revelar para guardar como recordação. Havia se esquecido completamente. O neto tinha deixado no bolso antes de brincar na calçada. E ali estava a resposta. A verdade. A pulseira estava na foto, no braço da patroa, no exato momento em que ela acusava Lourdes de roubo.
Lourdes chegou ao tribunal com a cabeça erguida. Não tinha diploma, nem advogado, mas tinha fé, tinha verdade. E pela primeira vez em sua vida, ela ia falar em voz alta, diante dos que sempre a mandaram calar. A sala de audiência era simples, mas imponente aos olhos de quem nunca esteve ali. Um crucifixo de madeira repousava acima da cabeça do juiz, ladeado por duas bandeiras, a do Brasil e a de Minas Gerais. No banco dos réus, Maria de Lourdes ajeitou seu avental. Era o mesmo de sempre, tecido grosso, costurado à mão por ela mesma. Uma peça simples, mas que guardava história, suor e agora, justiça. Do outro lado, o promotor, jovem, confiante, de terno alinhado e voz firme. Era o típico profissional da cidade grande que viera para fazer carreira no interior. Ele olhou para Lourdes como se estivesse diante de uma página em branco, alguém já condenado pelo silêncio. Senhora Maria de Lourdes, a senhora entende as acusações? Disse, com um leve sorriso debochado. Ela assentiu com a cabeça. A senhora confessa que retirou a pulseira da cômoda da dona Beatriz? Ela demorou a responder. Respirou fundo. Não, senhor. Eu nunca peguei nada que não fosse meu, e quem me conhece sabe disso. Um murmúrio leve percorreu a sala. O juiz, impaciente, ajeitou os óculos. Vamos nos ater aos fatos. A acusada estava sozinha na casa. A pulseira sumiu. 3 dias depois, a senhora Beatriz registrou o desaparecimento e indicou a única pessoa presente. A senhora. Tem algo mais a dizer? Tenho, sim, ela disse com firmeza. Mas peço permissão para contar direito, como aconteceu mesmo. Porque se eu só disser não fui eu, vai parecer pouco. Mas se o senhor me ouvir com atenção, talvez o senhor veja o que ninguém quis ver. A sala silenciou. Ela começou a contar. Falou da manhã daquele dia, de como chegou mais cedo que o normal, porque queria limpar o piso da varanda antes do sol esquentar. Contou que a dona Beatriz havia saído para caminhar, como fazia toda terça-feira, e que ela ficou sozinha por cerca de 1 hora. Foi nesse tempo que meu neto me mandou uma mensagem. Ele tinha ganhado um celular usado da vizinha. Queria me mostrar que sabia tirar foto. Pediu para eu mandar uma e eu pedi ajuda à empregada da casa vizinha. Ela tirou uma foto minha no quintal. Lourdes abriu o bolso do avental, puxou o envelope com a foto. Aqui está, dá para ver meu rosto. E no fundo, a senhora Beatriz, voltando da caminhada, com a pulseira no braço. O juiz franziu o senho. O promotor pediu para ver. Houve um sussurro mais forte na plateia. Senhor juiz, isso não é prova técnica, é só uma fotografia impressa. Poderia ser forjada. Pode ser, mas quem tem coragem de forjar com um avental molhado e um neto de 11 anos como testemunha? Ela respondeu. O juiz pediu silêncio. A defesa improvisada de Lourdes tomou rumos inesperados. Com simplicidade, ela expôs cada rotina daquele dia, citando os detalhes como quem conta uma receita. Falou do pano de prato bordado que viu fora do lugar, do sabonete novo que não estava na pia, do modo como o cachorro latiu, a chegada de alguém à noite, algo que ninguém quis ouvir antes. Eu sou mulher de casa, meritíssimo. Sei quando as coisas mudam. E aquela pulseira não sumiu de manhã. Ela foi tirada de tarde, quando eu já tinha ido embora. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos. Nunca imaginou que uma mulher sem estudo, sem advogado, pudesse desconstruir toda a denúncia com palavras, lembranças e uma única foto de celular. Lourdes, sentada sozinha, rezava em silêncio. Não por vingança, mas por clareza, por justiça. No corredor, o promotor discutia com Ricardo Montenegro, o filho da dona Beatriz. Você me garantiu que ela estava sozinha. Disse que não havia registros nem testemunhas. Eu achei que ela era só uma empregada. Como é que eu ia saber que o neto tinha tirado uma foto? Isso vai nos custar caro. Se esse caso vazar, sua mãe e você vão virar notícia nacional, disse o promotor, com raiva contida. Do outro lado da parede, Lourdes fechava os olhos.
Ela sabia que não tinha vencido ainda, mas naquele momento já tinha algo que nenhum diploma, nenhuma conta bancária poderia comprar: a coragem de dizer a verdade, mesmo diante do desprezo. E isso já era uma vitória. Quando o intervalo acabou, o juiz retornou à sala de audiências com expressão mais cuidadosa. O ambiente parecia diferente. O que antes era um julgamento previsível, agora se tornava algo incômodo. Lourdes havia virado o jogo, não com gritos nem com provas técnicas, mas com algo que poucos esperavam encontrar naquele fórum: dignidade. Senhora Maria de Lourdes, disse o juiz, olhando-a com mais cautela, a senhora deseja apresentar mais alguma prova ou argumento em sua defesa? Ela balançou a cabeça afirmativamente e se levantou com lentidão. Meritíssimo, o que eu tinha para provar já está aí. Só tenho mais minha palavra. Sei que palavra de pobre às vezes vale pouco, mas se o senhor me permitir, quero contar só mais uma coisa. O juiz permitiu com um gesto. Ela então tirou um pedaço de papel do bolso. Era um recibo dobrado, já amarelado. Lourdes o abriu com cuidado. Esse aqui é o comprovante da vez que deixei de comprar um botijão de gás para comprar o presente de aniversário da dona Beatriz. Um sabonete francês que ela viu na novela. Fiz questão de guardar. Não por orgulho, mas porque eu queria lembrar que mesmo com pouco, a gente pode dar o melhor. A sala, antes impaciente, agora ouvia em silêncio. Eu não tenho estudo, nunca usei maquiagem cara, nunca fui convidada para o casamento dos patrões. Mas eu sempre estive lá, todos os dias, inclusive quando a dona Beatriz teve depressão e ninguém quis cuidar dela. Eu fiquei, dei chá, rezei no pé da cama dela e nunca contei para ninguém porque não precisava. Ela respirou fundo, as mãos tremendo um pouco. E agora, depois de tudo, ainda me dizem que eu roubei? A voz falhou, mas os olhos se mantiveram firmes. Não tenho diploma, não tenho doutor do meu lado, mas eu tenho minha consciência limpa. Isso, meritíssimo, é mais do que ouro. A plateia começou a murmurar, desta vez com admiração. Um homem mais velho enxugou os olhos com o lenço. Uma mulher ao fundo fez o sinal da cruz. Até mesmo o jovem estagiário da promotoria parecia desconcertado. O promotor se levantou. Pela primeira vez, hesitava. Senhor juiz, a promotoria reitera que a prova apresentada não possui data exata registrada e não pode ser tecnicamente verificada. Mas o juiz o interrompeu. Doutor, a promotoria também não apresentou gravações nem impressões digitais. Só há depoimentos e suposições. E pelo que estou vendo, a única pessoa que trouxe algo concreto aqui foi a acusada. Ricardo Montenegro, o filho da patroa, levantou-se bruscamente do banco reservado à família e foi embora. Sabia o que estava por vir. O castelo que ele mesmo ajudou a erguer com base em mentiras e preconceito estava desmoronando. No dia seguinte, a cidade inteira falava da audiência. O vídeo, gravado discretamente por um dos presentes, já circulava nas redes sociais. Diarista sem advogado cala juiz e desmonta a acusação sozinha. Era o título que corria nos grupos de WhatsApp, nas páginas de notícia, nas conversas da feira. Maria de Lourdes tornou-se símbolo, não de rebeldia, mas de verdade, de resistência, de quem não se curva nem diante da humilhação. Na manhã seguinte ao julgamento, Lourdes voltou para casa. A vizinhança a esperava com flores, abraços e lágrimas. O neto correu ao seu encontro e, entre lágrimas, disse: Vó, eu falei que Deus ia te proteger. Ela sorriu, cansada, mas em paz. E ele me protegeu com uma foto e um avental. Na manhã do terceiro dia do julgamento, o Fórum de Barbacena estava irreconhecível. O caso da diarista havia transcendido os limites da cidade e atraído atenção estadual. A imprensa estava posicionada na porta, os fotógrafos discutiam os ângulos e até uma rádio comunitária transmitia ao vivo para as cidades vizinhas. Lourdes chegou do mesmo jeito de sempre, calada, de chinelo, avental dobrado, um lenço nos cabelos e a Bíblia pequena nas mãos. Só que agora,
não estava mais sozinha. Havia uma fila de mulheres humildes atrás dela, umas com filhos no colo, outras com roupas de faxina e outras mais velhas, com os olhos marejados de emoção. Eram faxineiras, lavadeiras, cozinheiras, cuidadoras. Mulheres invisíveis que viram em Lourdes a coragem que muitas não tiveram oportunidade de mostrar. Dessa vez, o silêncio era outro. Não era o silêncio do desprezo, era o silêncio da escuta. Dentro da sala, o juiz retomou a audiência com voz mais firme. Pediu a presença da dona Beatriz. Pela primeira vez, a patroa precisaria falar. Beatriz entrou cabisbaixa. Os cabelos bem arrumados e o perfume caro contrastavam com o ambiente simples e carregado de emoção. Quando tomou o assento, o juiz foi direto. Senhora Beatriz, a senhora reafirma que a pulseira sumiu enquanto a senhora estava fora de casa? Reafirmo, meritíssimo. Eu deixei a joia no criado mudo do meu quarto antes da caminhada. E quando voltei, ela não estava mais lá. O juiz então ergueu a fotografia impressa. A senhora reconhece esta imagem? Beatriz ficou em silêncio. O zoom mostrava nitidamente o objeto em seu pulso quando já estava de volta à residência. Sua expressão mudou. Mordeu os lábios. Baixou a cabeça. Senhora Beatriz, a senhora confirma que nesta foto a pulseira está em seu braço? Ela hesitou. Sim, sim está. O juiz anotou. O promotor suspirou. A sala voltou ao silêncio. Então pergunto novamente, em que momento exatamente a senhora percebeu o desaparecimento? À noite, quando ia se deitar. O juiz encostou-se na cadeira, cruzou os braços. Então por que declarou que sumiu de manhã? Beatriz, com os olhos marejados, respondeu. Por quê? Porque meu filho me convenceu a fazer isso. Ele disse que precisávamos de um culpado, que ninguém questionaria a palavra de uma Montenegro contra a de uma empregada. A comoção na sala foi instantânea. Alguns presentes choraram. Outros murmuraram palavras de repúdio. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal! Lourdes olhava firme, não com raiva, mas com uma serenidade que só quem já foi muito humilhado consegue alcançar. Mais tarde o juiz anunciou. Após o depoimento da senhora Beatriz e da confirmação de que não há provas materiais contra a ré, este tribunal declara Maria de Lourdes inocente de todas as acusações. O que se seguiu foi como uma tempestade emocional contida. Aplausos, lágrimas, gritos de alívio. Lourdes, no entanto, apenas abaixou a cabeça e murmurou: Obrigada, Senhor. O juiz se levantou e, antes de sair, olhou para Lourdes e disse: Senhora Maria de Lourdes, se todos os que passassem por este tribunal tivessem a retidão da senhora, a justiça seria mais leve de se carregar. Ela agradeceu com um aceno. Do lado de fora, a multidão a esperava. Ela foi recebida como uma heroína do povo, mas em vez de discursos ou entrevistas, apenas disse: Eu sou só uma mulher de fé, e quando a gente tem fé, até o impossível se curva. A vida de Maria de Lourdes nunca mais foi a mesma depois daquele julgamento. Não por riqueza, nem por fama, essas coisas não a interessavam, mas pela forma como passou a ser vista. Pela primeira vez, as pessoas olhavam para ela de verdade. Nos dias seguintes, Lourdes foi visitada por jornalistas de todos os cantos. Queriam entrevistas, queriam histórias, queriam explorá-la, mas ela recusou educadamente. Moço, eu agradeço, mas minha história não foi feita para fama. Foi feita para mostrar que pobre também sente, também sofre, também fala a verdade. A rádio comunitária do bairro a convidou para dar um depoimento. Foi ao vivo. Voz trêmula, mas firme. Eu não venci sozinha. Venci com a ajuda de Deus e com a força das outras Marias que andam de cabeça baixa por esse Brasil. Se minha história puder fazer com que uma só mulher encontre coragem para se defender, já valeu tudo. Em pouco tempo, a ONG Vozes Invisíveis ofereceu um cargo a Lourdes como representante das trabalhadoras domésticas injustamente acusadas. Ela aceitou, mas com uma condição:
Quero continuar limpando minha casa, cuidando do meu neto, indo à feira. Quero poder ajudar sem deixar de ser quem eu sou. Ricardo Montenegro, o filho da patroa, foi processado por calúnia. Teve o mandato suspenso. Os jornais que antes o exaltavam como promessa da política, agora o chamavam de o homem que caiu diante da verdade de uma diarista. A dona Beatriz, envergonhada, mandou uma carta a Lourdes. Pedia perdão. Dizia que estava doente, cansada, mal orientada pelo filho. Lourdes não respondeu de imediato. Demorou semanas. Quando finalmente respondeu, foi simples. Senhora Beatriz, perdoar não apaga o que sofri, mas carrego comigo a fé de que todo coração pode mudar. Espero que um dia a senhora veja que a riqueza maior da vida é respeitar quem caminha com você. E foi só. Na cidade, outros casos começaram a surgir. Diaristas que denunciaram abusos, lavadeiras que contaram histórias semelhantes. A coragem de Lourdes virou semente. E como toda boa semente, começou a florescer onde menos se esperava. Na escola do neto, a professora pediu para os alunos escreverem sobre seus heróis. O menino escreveu: "Meu herói é minha avó", porque ela foi presa injustamente e mesmo assim não ficou com raiva. Ela usou a verdade como espada e com o avental como escudo, venceu todos os gigantes. Eu quero ser como ela. O texto foi lido na formatura. Lourdes, sentada na última fileira da quadra, chorava em silêncio. Seu neto a abraçou com força e disse: "Eu te amo, vó. Todo mundo precisa saber o que a senhora fez." Ela sorriu. "Deus sabe. E isso basta, meu filho." O tempo passou. A cidade de Barbacena voltou à sua rotina. Os carros voltaram a cruzar a praça. A feira voltou a cheirar a tempero fresco e gente suada. As donas de casa voltaram a pendurar roupa no varal enquanto o rádio tocava músicas antigas. Mas uma coisa mudou para sempre: a forma como as pessoas olhavam para Lourdes. Ela continuou sua vida simples. Fazia bolo de fubá, varria o quintal, ia à missa todo domingo. Mas agora, nas ruas, todos a cumprimentavam com respeito. A moça do mercado chamava de Dona Lourdes. O rapaz da farmácia a atendia com sorriso no rosto. Até os vizinhos mais distantes pediam conselhos. Certo dia, foi convidada para falar em uma escola pública. A diretora a apresentou como a mulher que venceu sem levantar a voz. Lourdes agradeceu, pegou o microfone e com a voz baixa disse: "Moças e rapazes, não deixem ninguém dizer que vocês valem menos por serem pobres. Nunca deixem que tirem de vocês o direito de falar. Eu fiquei em silêncio por mais de 60 anos. E quando precisei falar, Deus me deu palavras e deu força também. A sala ficou muda. Muitos estudantes choravam. Antes de ir embora, uma menina se aproximou, tímida. Era negra, usava tranças e vestia o uniforme com a camisa surrada. Dona Lourdes, a senhora acha que eu também posso vencer?" Ela sorriu, colocou a mão sobre o ombro da menina e disse: "Minha filha, você já venceu. Só precisa descobrir onde está escondida essa vitória aí dentro." De volta para casa, Lourdes sentou-se na varanda. O neto estudava no quarto. A tarde se desenhava no céu com nuvens alaranjadas e um cheiro de chuva no ar. Ela olhou para o avental, agora dobrado sobre o colo. "Esse pano aqui", murmurou, "me acompanhou na dor, na luta e até no tribunal. Foi com ele que lavei chão, fiz café, enxuguei lágrima e segurei uma prova que ninguém quis ver." Suspirou. "E foi com ele que venci, sem precisar humilhar ninguém." Ali, entre o som do rádio tocando uma moda antiga e os grilos anunciando a noite, Lourdes sorriu. Não por se achar heroína, mas por finalmente sentir que, mesmo aos 68 anos, sua vida tinha sido ouvida. Sua voz tinha encontrado caminho e seu avental agora era bandeira. Esta é a história de uma mulher comum que, com fé, humildade e dignidade, venceu uma injustiça feita por aqueles que sempre se acham maiores que os outros. Ela não gritou, não se vingou,
Ela só confiou que a verdade, mais cedo ou mais tarde, se levanta. Se você acredita que o Brasil precisa de mais Lourdes, se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque cada vez que uma verdade como essa é contada, uma injustiça a menos se repete. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há justiça e deixe um comentário abaixo com a sua cidade. Obrigado por assistir e até a próxima.